Ok, mais uma vez, boa tarde, continuando com a nossa sessão do dia 17, período da tarde. Vamos continuar com a pauta, o item 135, 136, 137, são repetitivos, paradigma 135, da minha relatoria, contribuinte TEC-20. O voto já está disponibilizado e eu vou passar a leitura do mesmo. Trata-se de PEADCOMP, contribuinte alegou pagamento a maior, houve indeferimento pela DERAT de São Paulo, foi apresentada manifestação de inconformidade, que não foi deferida, o contribuinte, a delegacia de julgamento, na oportunidade da delegacia de Recife, negou o provimento, o contribuinte apresentou recurso voluntário, e juntando cópias de DPJ e outros documentos, e alegando basicamente aquilo que já havia alegado em primeira instância. Eu vou direto ao voto, porque no voto eu já trato do que se fala também nos relatórios. Mas antes de passar ao voto, como vai haver sustentação oral, eu pediria ao senhor Marco Rogério que disponibilizasse a fala do patrono do contribuinte, o doutor Edson Carlos Fernandes, que vai fazer a sustentação oral. Peço que desligue os microfones e silêncio, por favor. Eu estou voltando aqui porque o Marco nós não estamos conseguindo ouvir a fala do patrono. Eu não sei se há algum problema na disponibilização do vídeo. Como é que é? É que é outro processo, né? Oi? É que são... Peraí, deixa eu ver aqui. Não, é esse processo, esse contribuinte mesmo. Só que nós não estamos conseguindo... Pelo menos eu não estou conseguindo ouvir o patrono. Nada? Nada. Alguém está ouvindo? Ninguém está ouvindo. Eu vou repetir, então. Escutando não. E agora? Também não. Não. Está parado o vídeo. Não, o vídeo está parado agora, mas estranho não está saindo o áudio. Só um pouquinho, então. Só me dá 10 segundos. Pois não. Deixa eu ver se é o problema da fonte de áudio aqui. E agora? Vamos ver. Eu só comecei. Eu ainda não continuo não ouvindo. É que estranho. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui na origem do áudio, então. Tá. Nós aguardamos, não tem problema. Se algum dos colegas conseguir ouvir, dá um sinal aí, porque eu não estou ouvindo nada. Não era para dar problema, não. Até agora não deu em nenhum, né? Na verdade. Está tudo no mesmo ambiente. E agora? Nada ainda? O pessoal vai vendo aí. Deu algum bug aqui no sistema, presidente. Então vou fazer o seguinte, eu vou sustar agora esse julgamento e vou passar para o próximo item até você tentar resolver isso aqui. Tá, eu vou me ausentar, presidente, eu vou me ausentar os 10 segundos porque eu vou reinicializar meu notebook, então, porque deve ser algum problema interno, alguma incompatibilidade. Então tá, então vamos continuar aqui. O próximo processo, eu vou pedir aqui, é um processo da minha relatoria mesmo, é o item 138, nesse caso não vai haver sustentação oral, é TES, Tecnologia de Solos. Então eu vou
já disponibilizei esse voto, e peço que vocês acessem, que eu vou relatar esse no caso. Tá? Deixa eu ver esse processo agora aqui. Conseguiram acessar? Ok. Conseguiram acessar? Ok. Ok. Então tá, então eu vou fazer esse TES, tá? É o próximo aí, é o item 138. Iniciando, posso começar? Todos de acordo? Ok. Também aqui se trata de PERDComp, foi apresentado perante a delegacia de Joinville, Santa Catarina, que exarou um despacho decisório negando o pedido da contribuinte. Houve manifestação de inconformidade para a Delegacia de Julgamento de Brasília, que manteve o indeferimento. O contribuinte tem e apresenta o seu recurso voluntário, e junta aí, eu estou nas folhas 4 do meu voto, ele junta no recurso voluntário, na manifestação de inconformidade não tinha juntado praticamente nada, só algumas coisas, e aqui por ocasião do recurso voluntário ele juntou mais documentos, então eu relacionei a cópia do relatório de pagamento do imposto de renda e contribuição, planilhas de cálculo, e livro diário e razão dos anos 2004 e 2006. A DRJ havia indeferido o pleito, ratificando e chancelando a decisão lá da DRF, em razão da falta de comprovação de que esse valor reclamado como indébito não teria se comprovado. Faltou documentação para comprovar. É aqui no caso clássico que a gente recorrentemente enfrenta aqui. Então já posso ir direto ao voto, porque lá eu trato também de todos esses fatos. Folha 5. Como visto o direito em discussão, se verificar se procede as alegações da recorrente, que exerceria, dentre outras, aqui é uma situação um pouco diferente. Ela alega a empresa que exerceria, dentre outras, atividade de construção civil com fornecimento integral dos materiais empregados, o que lhe permitiria apurar a base de cálculo do imposto de renda da contribuição social no regime do lucro presumido pela aplicação dos percentuais de presunção de 8% e 12% e não 32%, como exigem a autoridade tributária e o acordo recorrido. Ou seja, está-se diante de matéria estritamente de prova. Diga-se, caberia a recorrente autora, no caso, a teor do artigo 3731 do CPC e todos esses outros artigos que eu trago aí, cumprir com o ônus de provar o quanto alegou. Antes, porém, da análise dos documentos encartados, cabe uma breve digressão sobre o tema em discussão. Naquilo que é pertinente, desde longa data, a legislação... Agora eu fiz um estudo bem cuidadoso de toda a legislação que envolve esse problema da construção civil e essa possibilidade de ser adotado os índices de 8% e 12% ao invés de 32% no caso de construção civil. Então, eu fiz um estudo e estou dizendo aí, desde longa data, a legislação cuida da matéria e ela dedica tratamento diferenciado e específico em face das nuances que envolvem a atividade de construção civil e obras públicas, reconhecidamente de maior complexidade, em alguns casos com período operacional superior a um ano calendário. Abstraindo esparsas referências legislativas sobre o tema, a matéria começou a ter os contornos que a cerca até os dias atuais, a partir da entrada em vigor da MP 812, de 30 de 12 de 94, logo convertida na Lei 8981, lei que a gente conhece bem, do imposto de renda, e a partir daí inúmeros atos legais e regulamentares trataram do tema, cabendo ver naquilo que interessa sua evolução ao longo do tempo, principiando pelos artigos 28 e 30 da referida norma legal, em suas redações originais. Aí eu trago todos esses dispositivos, sequencialmente as leis 9065, 9249, 9259 e 430, que também alteraram esses dispositivos, e vou em frente com toda essa legislação que eu reproduzo, mas evidentemente não vou ler. Aí já estou nas folhas 8. Visando consolidar e normatizar toda a legislação do imposto de renda e da contribuição social trazida pelos textos legislativos antes referidos, a Receita Federal baixou a IN 93, essa IN também é muito conhecida, que por sua profundidade chegou a ser chamada na época, e por muitos, como um verdadeiro mini regulamento do imposto de renda. Mais ainda, sua eficácia normativa foi tamanha que vigiou por largo espaço temporal, só sendo revogada a partir de 24 de novembro de 2014 pela IN 1515. Bom, pois bem, referida IN 93/97, consolidando e regulamentando os dispositivos mencionados, definiu o quê? Eu trago o artigo 3º, e ele fala lá, a base de cálculo do imposto em cada mês será determinada por 8%, nas seguintes atividades será 32%, e aí ele fala lá embaixo, naquilo que interessa,
As receitas oferidas na atividade de loteamento de terreno, incorporação imobiliária e venda de imóveis construídos adquiridos para revenda será aplicado 8% a que se refere o parágrafo desse artigo. No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade. Nesse interregno temporal, diversas soluções de consulta foram proferidas pela Receita, dentre elas a solução de consulta que eu trago aí, que é a 135/2008, dizendo que seria 8% no caso de contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, ou seja, o empreiteiro fornecer todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. Na hipótese de o material ser fornecido em parte ou no todo pelo contratante da obra, o percentual deverá ser de 32%. Ou seja, só se aplicaria a redução da alíquota do índice no caso de fornecimento total de material. A obra seria entregue de forma completa pelo serviço e pelos materiais. Posteriormente, diversas alterações e adições foram feitas, inclusive eu trago aí quais são, e faço um resumo nas folhas 9 no final. Pois bem, feita essa retrospectiva histórico-legislativa, é possível trazer o seguinte quadro sinótico. Desde muitas décadas, a atividade da construção civil, entendida essa na sua forma mais genérica e ampla, tem recebido atenção especial do legislador tributário em razão das especificidades e particularidades que norteiam o tal segmento econômico. Nessa toada, a linha adotada e confirmada pela própria Receita Federal foi no sentido de que, para fins de apuração de base de cálculo de imposto de renda e contribuição social pelas empresas que se dedicassem a esse ramo de atividade e optassem pelo presumido, seria obtida pela aplicação de percentuais diferentes em razão de os serviços contratados e prestados resumirem-se a aplicação de exclusiva mão de obra ou com a entrega de material em rito de empreitada na modalidade total. Assim, nos casos de prestação de serviços sem ou com fornecimento de materiais de forma parcial, o alíquota será 32%. Contrariamente, sendo o serviço um dos componentes, mas havendo vinculação com a entrega de materiais por conta da contratada, a empresa de construção civil, na chamada empreitada total, a alíquota é de 8%. Em suma, o que diferencia uma ou outra situação é saber se a empresa de construção civil, genericamente falando, realiza o trabalho para o qual foi contratada, assumindo a responsabilidade de fornecer todos os materiais necessários para que a obra contratada seja entregue e finalizada, ou se, ao revés, só presta os serviços combinados sem que lhe caiba qualquer encargo em relação à aquisição, fornecimento e responsabilização pelos materiais empregados. Feitas essas digressões, já se pode voltar ao caso concreto. E, concretamente, como resumido pela decisão recorrida, imprescindível juntado ao processo dos registros contábeis, aquela problema de prova que a gente já conhece. Todavia, se no momento inicial da peça inaugural de sua defesa, a contribuinte limitou-se a encartar o contrato social de PJ, cópias de DARF e memórias de cálculo de sua autoria, documentos importantes, sim, mas insuficientes na visão da decisão recorrida para afirmar a convicção de que sua efetiva atividade atendeu aos preceitos legais exigidos para a utilização dos percentuais reduzidos, quando da protocolização do recurso voluntário perante esse colegiado, a recorrente perfilou, além dos anteriores, mais os seguintes comprovantes, que eu trago embaixo aí. Desse modo, formalmente a recorrente cumpriu com a exigência imposta para dar suporte ao seu pleito, restando ver se o que neles consta permite prover o seu pedido. Antes de tudo, não posso deixar de consignar e ressalta a forma com que a recorrente juntou aos autos os documentos acima destacados, notas fiscais, livros, planilhas, etc., sem um mínimo ordenamento lógico que permitisse aferir e contrapor rapidamente as provas juntadas com o alegado nos autos, e, mais ainda, sem que a interessada tivesse feito sequer um índice racional para manuseio de tal documentação. Ao contrário, referidas provas, cujo maior interesse em vê-las aceitas presume-se seja da recorrente, referidas provas foram acostadas dispersas e aleatoriamente. Nesse sentido, a jurisprudência do CARF é incisiva. Cumpre ao impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do crédito concedido pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, seria indispensável que ele demonstre o efeito probatório por ele produzido. Pois bem, este fato exigiu que esse relator compulsasse e manuseasse referidas provas de forma individual, buscando chegar às informações que pudessem sustentar o quanto aduzido pela recorrente, tarefa que, como dito, deveria ter sido feita pela maior interessada, que é ela, a recorrente. Não o fez, limitando-se, como dito, ao encarte das provas. Consigne-se ainda a juntar de documentos notas fiscais sem a mínima possibilidade de leitura de suas datas ou valores, ou seja, a prova é verdadeiramente inútil. A respeito apenas exemplificativamente, porque há mais, veja-se abaixo, com data ilegível, eu trago aí essas notas, valor ilegível, ou as duas coisas. Aí já estou aí nas folhas 12. De qualquer modo, por evidente, esse relator não deixaria de analisá-las, como de fato o fez, e mais ainda dar-lhe alguma formatação lógica, o que a recorrente não realizou. Consignada a ressalva acima, passo às conclusões do voto. O direito creditório que a recorrente alega possuir de R$18 mil surgiu no discorrer da contribuinte em razão de refazimento de cálculos na apuração do PJ de contribuição, por exercer atividade de construção civil, que seria 12%, não 32%, como a gente já viu atrás. Aí eu trago o que ela falou no recurso e digo mais.
Para demonstrar os cálculos assumidos, a recorrente elaborou planilha relativa ao ano calendário 2005, regime de apuração do lucro presumido. Aí eu trago planilha de exclusiva responsabilidade da contribuinte. Com isso, de acordo com os cálculos refeitos pela recorrente, o quadro seria o seguinte: imposto de renda inicialmente apurado e recolhido 85, contribuição idem 38, imposto de renda apurado depois de refazer os cálculos e contribuição idem, sobrou um valor de R$30.000. Estaria assim estampado um débito de 30.913 no ano calendário 2005, que suportaria o direito creditório citado no pé de compra de 18.376, ou seja, não haveria o tributo a recolher em 31/10/2005, pelo que o montante pago teria sido indevido. Aí no rodapé eu cito lá que, quanto aos valores pagos, isso já estão confirmados nos autos, de fato foram pagos. Para robustecer o seu pleito, a recorrente retificou as DCTF e as de PJ, procedimento que é aceito, sendo que esta última, retificada em 24/1/2011, pertinente ao período em questão, mas no calendário 2005, mostrou posição consistente com a planilha atrás, está sobrando um aí, atrás reproduzida. Para melhor visualização, reproduzem-se exemplificativamente as fichas 14A de imposto de renda e 18A da contribuição, segundo trimestre de 2005, os demais períodos mantêm-se igualmente consistentes. Aí eu trago os valores que batem com aquela planilha que eu reproduzi antes, que o contribuinte preencheu. E se observar que, da mesma forma, os valores relativos às receitas mantêm simetria, 236 mil sujeito a 8% e 123 sob a imposição de 32%. Assim, em uma visão inicial, as provas favoreceriam a tese da recorrente e dariam guarida ao pedido. Porém, tanto a planilha juntável como as DCDF e DPJ retificadoras são de unilateral e exclusiva elaboração da contribuinte, sem nenhuma interferência do poder público, que necessitam, para sua validação, ser confrontadas com os documentos que lhes deem substância, no caso, notas fiscais e livros fiscais e a escrituração regular da companhia. Nessa esteira, esse relator verificou uma a uma as notas fiscais juntadas, certamente aquelas que foram possíveis visualizar datas e valores, descartando as ilegíveis, e comparou as receitas apuradas pela soma das mesmas e as que constam na escrituração do recorrente, especialmente no livro Razão. A partir daí foi possível elaborar o seguinte quadro, ressaltando-se que a sequência cronológica de dados obedeceu ao encarte aleatório das notas fiscais feitas pela recorrente, ou seja, sem qualquer ordenamento sequencial. Eu segui o que do jeito que está no processo, aquilo que eu consegui enxergar, né? Então, estão aí as notas. Primeiro trimestre, as notas, somando 237. Livro Razão, 109. 237 para 109. As demais contas de receita, grupo 00601, não apresentaram valores no trimestre. Sem maiores digressões e sem levar em conta a possibilidade da existência de outras notas fiscais de valores impossíveis de se visualizar pelas péssimas cópias juntadas, assunto já tratado antes nesse voto, a inconsistência é flagrante. Pelas notas fiscais, a receita no trimestre seria de 237 e pela contabilidade, 109 mil. Nesse ponto, por óbvio, não se pode deixar de registrar que o valor que consta no livro Razão é idêntico ao que consta na planilha elaborada pela contribuinte da IPJ retificadora, o que também, por óbvio, nem poderia ser diferente, já que certamente a referida planilha levou em conta o livro contábil, ignorando as notas fiscais. Sobre isso se falará mais à frente. Seguindo com o cruzamento de informações, aí eu trago o segundo trimestre, mesmo raciocínio, pelas notas 423, pelo livro Razão, tem duas contas, eu somei, dá 359 mil, lá deu 423. No terceiro trimestre, idem 276, somando as três contas de receita, dá um valor de 633. Muito bem. Nesse período, a diferença é da ordem de quase 3 por 1, ou seja, enquanto a soma das notas fiscais atinge pouco mais de 275 mil, que é o terceiro trimestre, o livro Razão aponta 633 mil, divergência extremamente significativa. Resumindo, os 3 primeiros trimestres de 2005, já que o quarto trimestre não sofreu alterações que implicassem no caso aqui analisado. As notas fiscais somaram 936, o Razão 102, a diferença é de 166 mil. Muito bem. Claro, então, a incongruência de valores, sempre ressaltando que, com pequenas divergências, os montantes antes estão perfilados com a planilha elaborada pela recorrente, a qual, como dito antes, é de cunho unilateral e necessita, para a validação de suporte probatório, que a justifique. Pois bem, embora a recorrente não tenha dedicado uma linha sequer ao tema, isso é importante, é possível inferir que a contribuinte tenha elaborado a planilha com a qual buscou demonstrar o refazimento dos cálculos do imposto de renda da contribuição social devidos, e, por consequência, o indébito que entende existir, utilizando o regime de caixa que é permitido para as empresas optantes pelo lucro presumido, e eu trago no rodapé a legislação que trata da matéria. Nesse ponto, as informações trazidas pelo livro Razão ganham consistência, porém não só divergem dos montantes apurados pela somatória das notas fiscais, como não está registrado em lugar algum do recurso voluntário que tenha sido feito opção pelo regime de caixa e que expressamente deveria constar na DPJ. Ao contrário, a opção que consta na DPJ, que está na DPJ, é pelo regime de competência.
Veja-se, eu reproduzo aí, tá? Do ano calendário 2005. Certo que no DIPJ original pode, essa é a retificadora, pode ter constado como opção o regime de caixa, porém, referida DPJ não está juntada aos autos, impedindo a confirmação dessa possibilidade. E 2, não se admite mudança de regime após a transmissão da declaração, ou seja, se a retificadora prevê regime de competência, a DPJ original obrigatoriamente tem o mesmo destino. Continuando, mais a mais, as outras duas DPJ encartadas, no caso as originais dos anos calendários 6 e 7, mostram exatamente o mesmo cenário, regime de competência, e eu reproduzo aí. Assim, induvidosamente, as informações e cálculos apresentados padecem da segurança devida que possa chancelar o pleito da recorrente. Acresça-se que não foi juntado aos autos um contrato sequer das obras executadas pela recorrente, grande parte delas com a Prefeitura de Joinville, sendo lícito prever-se que existam tais instrumentos que permitiriam aferir quais os serviços contratados e quais as obrigações e direitos de contratado e contratante, inclusive se a obra é executada total ou não. E mais disso, apenas para que não fique ao largo, registre-se que o contrato social da recorrente prevendo, dentre suas atividades, a de prestação de serviços de construção civil, embora importante documentalmente, não é suficiente per si para comprovar quais serviços foram prestados. Então, ainda que a recorrente tenha trazido vários documentos para compor seu rol probatório, faltou a devida consistência e simetria dos dados por ela apurados quando do refazimento dos cálculos para encontrar o novo valor devido de imposto de renda e contribuição de 2005, quando em confronto com a escrituração e as notas fiscais de serviços prestados, e desse modo seu pleito se fragiliza e não pode ser provido. Aí eu trago do artigo 170, a jurisprudência do CARF, do Superior Tribunal de Justiça, e dentro dessa linha não reconheço o direito creditório buscado e nego o provimento do recurso local. Eu voto. Algum comentário? Excelente voto, meus parabéns. Muito obrigado. Votando, Marco Rogério. Como não acompanhar o seu voto, senhor presidente, com tantos detalhes e precisão? Muito obrigado. Pagano. Acompanho o relator. Evandro. Acompanho o relator. Conselheiro Júlia. Com o relator. Conselheiro Wilson. Parabéns pelo relatório. Eu acompanho. Conselheira Paula. Com o relator. Luciano. As palavras do conselheiro Marco. Obrigado. Conselheiro Luciano. Com o relator. Então, por unanimidade de voto, negado o provimento. Continuando, Marco conseguiu? Sim, vou testar agora de novo, presidente. Eu vou fazer. 35, tá? Ok. Eu vou colocar aqui, desculpa assim, até eu vou colocar 10 segundos e vocês me dão. Eu vou voltar para falar, tá? Só para ver se está funcionando agora, né? Porque a única coisa que eu fiz foi religar tudo, desligar e religar tudo. Tá bom. Deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela. Escutaram? Não. Eu não ouvi nada. Nada. Que estranho. É. Eu vou mudar aqui a forma de compartilhamento, então. Tá bom. Vou mudar um detalhe aqui só. Só perguntando, esse voto era paradigma, doutor Paulo? Esse eu acabei de fazer, é paradigma, os outros são repetitivos. 139, né? São 3 processos, na verdade, um em sequência aí. Deixa eu ver aqui no número são. 2, parece. Estou testando de novo aqui. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora sim, Marco. Então, começa novamente, por favor. Tá bom. Boa tarde, senhoras conselheiras. Peço desculpas. Tem problemas técnicos aqui. Então, estou disponibilizando de novo a sustentação oral. Em silêncio, por favor. Boa tarde, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder gravar esse vídeo, que serve como sustentação oral, mas eu espero que, em breve, possamos realizar essas sessões presencialmente, tendo em vista a importância desse contato pessoal. Hoje aqui eu vou falar sobre o processo 10.880-996734 de 2012, dígito 15. A contribuinte é Tequinte Engenharia e Construção S.A. E o acórdão recorrido é o
51497 da primeira turma da DRJ-REC. Trata-se aqui de uma não homologação de declaração de compensação, como será demonstrado aqui. Bom, a contribuinte, na sua antecipação de contribuição social sobre o lucro referente a dezembro de 2010, ela apresentou uma DIPJ original, onde constava o valor devido de R$ 1.287.734,13. Essa foi a DIPJ, à época ainda original, apresentada pela contribuinte. Esse valor foi recolhido da seguinte maneira. Houve uma guia efetivamente referente a 276.580,23, isso como houve recolhimento em atraso, então há aqui o recolhimento com multa e juros, parte do valor ainda foi recolhido via uma PERDCOMP e outra parte por outra PERDCOMP. Então, o total recolhido foi parte em guia efetivamente de recolhimento e parte, a maior parte, já por meio de compensação. Acontece que, realizando uma auditoria interna, uma auditoria fiscal interna, para verificar a conformidade da sua apuração e das suas declarações, a contribuinte percebeu uma falha de informação e ela, então, retificou a DIPJ referente ao exercício de 2010, a DIPJ de 2011, retificando o valor referente à antecipação de dezembro de 2010, referente à contribuição social sobre o lucro líquido, para R$ 1.258.660,94. Então, houve aqui a retificação da DIPJ do exercício de 2011, alterando o valor devido referente à contribuição social sobre o lucro de dezembro de 2010. Aqui nós podemos perceber qual é o valor que foi recolhido a maior nessa revisão que a própria empresa fez. Então, originalmente havia sido declarado esse valor de R$ 1.287.734 e a retificação informou o valor de R$ 1.258.660. E aqui a diferença apurada, então, foi de R$ 29.073,19. Esse valor, então, apurado a maior por essa diferença de DIPJ, foi aproveitada numa PERDCOMP para a compensação de outros débitos que a empresa possuía. Essa PERDCOMP tem esse número, né? Todos esses documentos, obviamente, estão nos autos, é possível se verificar tudo isso, eu só estou printando aquilo que mais nos interessa. Então, foi feita uma PERDCOMP sob esse número aqui, onde se informa exatamente o valor recolhido a maior, R$ 29.073. Esse valor consta aqui, como houve uma pequena atualização monetária, o valor aumentou um pouquinho. E o débito aproveitado nessa declaração de compensação foi de R$ 2.928,95. Então, a contribuinte aproveitou R$ 29.000 para compensar R$ 2.928. O que acontece é que essa PERDCOMP ela foi não homologada e o despacho decisório, como nós podemos ver aqui, exatamente os mesmos R$ 29.073,19 não foram homologados. Pelo que consta no despacho decisório, um despacho eletrônico, onde as informações são muito resumidas, né, diz que todo o valor,
o suposto valor, né, segundo o despacho decisório, já teria sido compensado no valor declarado integralmente na DCTF. Então, o que acontece aqui é que a DIPJ ela foi retificada, mas a DCTF não foi, acabou não sendo retificada, e quando se percebeu essa divergência, já não era mais possível a retificação da DCTF, embora a DIPJ tenha sido retificada a tempo e a contento. Pois bem, como o despacho decisório ele é bastante econômico na sua decisão e na sua fundamentação, houve a manifestação de inconformidade quando nós tivemos, então, o acórdão recorrido, o acórdão 11.51.497, da primeira turma do DRJ-RC, e o fundamento, basicamente, foi com base no parecer normativo COSIT número 2, de 2015, obviamente, esse acórdão traz mais, ele não se resume a falar nesse parecer normativo, como está nos autos e pode ser conferido, mas aqui cumpre destacar o ponto mais importante, até para ficar fácil a leitura nessa apresentação, né, nesse slide. Então, o fundamento, basicamente, é exatamente o parecer normativo, em que, número 2, que lá no item 10.5 diz que a DCTF, então nós estamos falando aqui de DCTF, é uma confissão de dívida, inclusive podendo ser cobrada por falta de pagamento, então pode inclusive gerar diretamente uma execução fiscal, nós sabemos disso. Então, necessariamente, a DCTF terá de ser, o contribuinte, na verdade, terá de alterar essa confissão, que é a DCTF. Em suma, o crédito assim decidiu, é a posição da COSIT, que o crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação também da DCTF. O que acontece é que, no caso dos autos, fica absolutamente claro o crédito da contribuinte por conta da retificação da DIPJ. Isso fica muito fácil de verificar, inclusive dentro do sistema da própria Receita Federal, é possível que isso seja identificado. E o mero erro formal ou a mera omissão formal de um documento não é causa para se evitar um direito líquido e certo da contribuinte, que é o seu crédito fiscal. Nesse ponto, então, eu lanço mão da base legal ao direito de compensação, que, como as senhoras e os senhores conhecem muito bem, são os artigos, primeiro, o artigo 170 do Código Tributário Nacional, que trata da compensação como uma forma de extinção do crédito tributário, e, em nível federal, essa compensação tributária foi disciplinada pelos artigos 73 e 74 da Lei 9.430. O que se lê nesses dispositivos é que o direito tem que ser líquido e certo, obviamente, para que haja a compensação. E, no caso, em tela, comprovadamente esse direito existe, independentemente de qualquer outra formalidade. Aliás, a contribuinte não se restringiu a manter esse crédito simplesmente na sua escrituração contábil. A DIPJ, que é uma escrituração fiscal, reflete muito bem isso. E uma vez que a retificadora da DIPJ foi aceita, esse crédito ele é sabido pela Receita Federal, ou seja, pela administração tributária, que é o sujeito ativo da obrigação, que é o credor, na verdade, o responsável pela cobrança. Invocamos aqui também, como uma forma de defesa, o princípio da verdade material, que deve reger o processo administrativo desde sempre, né? Desde a sua origem, o processo administrativo ele é informal e ele busca a verdade material, mas, além disso, hoje nós temos que o próprio processo judicial
judicial também vai buscar essa verdade material, como está no artigo 277 do Código de Processo Civil, que deve ser utilizado como subsídio, né, como uma norma subsidiária para o julgamento desse Tribunal Administrativo do CARF. E diz lá expressamente o artigo 277, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. E as senhoras e os senhores estão aqui cumprindo exatamente o papel desse juiz, um juiz administrativo, é verdade, mas cumprindo o papel desse juiz. Então, a lei, quando prescreve uma forma determinada, e aqui é importante que se diga que a lei não prescreve essa forma determinada, isso é uma interpretação que foi dada num parecer normativo, mas ainda que se entenda que o parecer normativo esteja conforme a lei, quando a lei prescreve uma forma e essa forma não é adotada, o juiz considerará válido o ato, se por outros meios se atingiu a mesma finalidade. E a finalidade aqui é dar a informação para a Receita Federal daquele crédito fiscal referente à contribuição social sobre o lucro, antecipada com um valor a maior. Essa finalidade foi cumprida por meio da retificação da DIPJ do exercício de 2011, ano base 2010. Então, como se vê aqui, a mera ausência de retificação da DCTF não é causa suficiente para impedir o direito líquido e certo da contribuinte para a compensação do crédito fiscal apurado e declarado expressamente na DIPJ. O que se vê, como eu disse, então, portanto, que o crédito fiscal, ele é, sim, líquido e certo, e ele está devidamente demonstrado na DIPJ retificadora, aceita pela Receita Federal, sem nenhuma ressalva. Portanto, o que se pede aqui, nesse julgamento, é que as senhoras e os senhores reformem o Acórdão 11.51.497 em questão e, consequentemente, seja homologada a compensação, compre com esse número aqui, que consta nos autos, e eu não preciso repetir, dada a extensão do número para nós não nos confundirmos. Eu quero, então, agradecer mais uma vez a oportunidade e espero que esse vídeo esteja a contento da apreciação das senhoras e dos senhores para que deem razão, neste caso concreto, à contribuinte e homologuem a compensação requerida. Muito obrigado. Muito bem. Todo mundo ouviu? Tranquilo? Tem uma dúvida? Quanto à manifestação do patrono, né? Então, eu vou voltar ao voto. Já disponibilizei. Até quinte. Acho que não há necessidade de relatar, né? Porque já foi muito bem colocado pelo patrono. E, mais uma vez, aqui se trata de pé de compra, que houve um indeferimento pela DERAT, mantido o indeferimento pela DRJ de Recife. Nesse caso, é sempre o problema de ter que comprovar por que está pedindo esse indébito, teria que ter a comprovação, né, documental, e nesse caso com uma situação até um pouco diferente, né, mais restrita até do que ocorre normalmente, não houve nem retificação de DCTF, não apresentou, o próprio patrono confirmou isso agora, vocês ouviram. Então, no caso, a DIPJ de Recife, lá estou nas folhas 5, no finalzinho aí, a DJ Recife, muito bem, asseverou que a contribuinte efetivamente retificou sua DPJ, recalculou o imposto de renda, porém não retificou DCTF, nem mesmo após a ciência do despacho decisório, e nessa hipótese não há como ele reconhecer direito creditório. Em síntese, são palavras minhas, né? Tendo sido declarado e constituído o crédito tributário via DCTF no valor de X, e sendo recolhido exatamente esse mesmo valor de X, não existiria mesmo qualquer indébito a ser reconhecido. Eu trago novamente as palavras da decisão recorrida, mantendo essa posição que sem comprovação e sem DCTF retificador não daria para homologar o pedido do contribuinte. Porém,
eu cito agora, né, e nem vou ler o que já escrevi aqui, porque é conhecida a minha posição. Existe o que eu entendo, e uma grande parte dos conselheiros também entende, a busca sempre da verdade material. Se o contribuinte efetivamente não devia aquele valor, não teria sentido que o poder público ficasse com esse valor que não lhe pertence, né? Então, teria que ser realmente repetido esse indébito. E, nesse sentido, a doutrina é bastante forte, eu trago a doutrina aí, né? E no sentido de que é possível, sim, mesmo com a DCTF não tendo sido retificada, e buscar se verificar se realmente o contribuinte teria direito àquilo que ele alega. E sempre passa pelo cerne da questão, que eu estou aí no meu voto agora, na metade das folhas de 7, o problema sempre são as provas, né? Então eu digo lá, sempre é possível, porém, aqui repousa o cerne da questão presente nos autos. Para que pudesse ter sustento às alegações feitas no recurso voluntário, a recorrente deveria ter juntado provas concretas, do equívoco cometido na apuração dos tributos, que agora visa repetir-se. E essa prova, por óbvio, deveria ser sua escrituração contábil ou fiscal, que pelos documentos acostados aos autos deve possuir por ser empresa de médio ou mesmo grande porte, a empresa. Não o fez, limitando-se a acostar de IPJ e o DARF de recolhimento, além da DCTF original, todos os documentos de sua lavra unilateral, impossibilitando a confirmação do montante apurado inicialmente do novo valor alegado. Deveras, como sabem meus pares desse colegiado, no entender desse relator, somente a DPJ, há pessoas que pensam, há conselheiros que pensam diferente, mas para mim somente a DPJ não se presta a sustentar alegações de direito creditório, sendo imprescindível a juntar de outros elementos de prova que lhes dê robustez do que não se vê nos autos. Mas, a mais, o CIPERCO foco está-se diante de situação em que a contribuinte é a autora, é ela quem deve que movimenta o processo e visa ver seu pedido analisado e deferido, e nesse cenário é induvidoso que ela, recorrente, deveria se desincumbir do ônus de juntar as provas que derem suporte ao seu pleito. Eu trago a legislação sobre isso, e sigo lá embaixo. Repita-se a DIPJ, que traz um dado razoavelmente consistente com o alegado pela recorrente, porém, igualmente relembre-se, trata-se de documento de lavra unilateral da interessada e cujas informações devem ter sido retiradas da escrituração da contribuinte, de modo que, por elementar, se a declaração de imposto de renda foi preenchida como se supõe, à vista dos livros e registros contábeis, por que esses livros não vieram aos autos? Em suma, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da Receita Federal de indeferir o pleito, ou não homologar a compensação, está correta. E para se modificar esse fundamento, deveria ter trazido as provas. E não trouxe. Porque, na verdade, a recorrente, além de não comprovar o erro que aduz e que poderia alterar o fundamento do despacho decisório, limitou-se a meras alegações, algumas até de forma exaustiva, nada trazendo para lastrar seus argumentos e nessa toada em tudo aplicável o velho ditado que quem alega não prova simplesmente alegou. Nesse cenário, por falta de provas, nós sabíamos que só se permite a compensação de débitos com créditos dotados de liquidez certeza que não foi vista aqui nesses autos, e dessa forma, com base na jurisprudência do CARF e da própria jurisprudência do STJ, que eu sempre colaciono nos meus votos, eu voto no sentido de não reconhecer o direito creditório e litígio, não homologar as compensações intentadas, negando, pois, provimento ao recurso voluntário. É o meu voto. Então, pode falar. Ele não trouxe documento nenhum, né, na mesa, estava olhando aqui, né? Eu sempre olho com muita cuidado, com muita boa vontade, eu olho documento por documento, na medida que entendo que se o contribuinte tem direito, ele tem direito, entendeu? Aspectos formais não podem se sobrepor ao direito, mas quando não traz é difícil, né? Nesse caso, só a DPJ é muito frágil, para mim, né? Podemos votar? Sim. Marco, Rogério. Acompanhe, presidente. Pagano. Sem gritar com o microfone. Acompanha, presidente. Evandro. Acompanho. Júnior. Oi? Acompanha? Eu divido, né? Eu aceito. Você aceita a DPJ, tá certo. Divergência. Wilson. Acompanho, relator. Paula. Acompanho, relator. Luciano. Eu acompanho também. Por maioria de votos, negado o provimento. Julgamento encerrado. Continuamos. Próximo processo. Marco, obrigado pela disponibilização do vídeo aí. Estava excelente o som. Agora é a relatoria do conselheiro Luciano, item 145. Só confirmando, então, esse é igual ao 137, 138, certo? Isso, exatamente.
Qual é o nome, gente, por favor, do próximo? Só para eu saber que eu não estou conseguindo abrir minha... O próximo agora é do Luciano, é o item 145, o nome do contribuinte é Usina Moema. Esse também é um repetitivo. Está pronto o voto, Luciano? Luciano? Está sem microfone. Ele já está disponibilizado, está pronto, só estou abrindo aqui, só um minutinho. Ok, tranquilo. É uma questão de ordem, presidente. O 138 da TES e o 139 é o mesmo julgamento? É o mesmo que eu fiz anteriormente a esse. Ah, sim, eu não registrei aqui, desculpa. A usina Zania a gente vai retomar depois. A usinas eu retiro de pauta porque o contribuinte alegou umas informações que estão num processo em papel de 2006. Eu não tenho condição de ver isso, eu vou ter que pedir. Tá bom, então. Obrigado. Eu retirei de pauta. Esse está fora. Mas depois eu falo para vocês normalmente o que saiu de pauta. Pronto, Luciano? Pronto. Pode começar, relatório e voto. Tá. É um processo, é um recurso voluntário, ele trata de imposto sobre a renda de pessoa jurídica, é um recolhimento ao maior por estimativa mensal e que foi tentada a compensação em vista esse recolhimento ao maior da estimativa mensal, e a autoridade fiscal entendeu que não era possível, em virtude de ser estimativa fiscal. A data fase geradora é de 2005, e foi para a DRJ, a DRJ se manifestou no mesmo sentido. Eu vou começar lendo a partir do voto. Está na página... só um minutinho. Página 3. Sobre a tempestividade. Com base no artigo 33, na constatação da data da intimação, decisão da RJ, bem como o protocolo de recurso voluntário, concluiu-se que este é tempestivo. Em análise ao despacho decisório, constate-se que a glosa na compensação ocorreu porque a autoridade lançadora entendeu que o contribuinte não possuía direito ao crédito apresentado. O fundamento normativo para isso foi especificamente o artigo 10 da Instrução Normativa SRF 600/2005, o qual dispunha que eventual crédito proveniente do recolhimento ao maior e do pagamento de estimativas mensais somente poderia ser utilizado ao final do período de apuração em que houve o pagamento indevido. Na manifestação de inconformidade, a hora impugnante requereu que fosse feita a homologação da compensação, o que necessariamente tem como pressuposto o reconhecimento do direito ao crédito. No acordo da DRJ, os jogadores entenderam, em virtude de interpretação e decisões da STF e STJ, como, por exemplo, o caso da súmula 584 do STF, o crédito somente poderia ser constatado ao final do exercício financeiro, mas também entenderam que se tratava de uma questão de comprovação documental e que caberia a impugnante o ônus da prova para demonstrar a existência do crédito. Com base no exposto, é para se reconhecer que o objeto do processo está limitado à análise do direito ao crédito e sua possível homologação, ficando este a cargo da autoridade fiscal para ser levado a efeito, se eventualmente provida por esse Conselho. Bem como pelo fato de que não se constitui o objeto do processo, os valores compõem ou não o crédito, citando-se, inclusive, o artigo 17 do Decreto 235/72, o qual prevê que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Do direito. Nas alegações, nos autos, extrai que a recorrente recolheu equivocadamente valor a maior a título de estimativa mensal de RPJ no mês de março de 2005. Constatado o equívoco, a contribuinte tentou realizar a compensação em maio do mesmo ano, sendo que a autoridade fiscal não homologou a compensação e efetuou o lançamento pelos fundamentos anteriormente indicados. Sobre a possibilidade de restituição ou compensação, cumpre afirmar que a interpretação feita com base no artigo 10 da IN 600/05, norma infralegal vigente à época do pagamento a maior, não está em consonância com o CTN, nem com as demais leis aplicáveis ao caso. Pois ainda que tal dispositivo preveja que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ao maior, bom, tem ali, né, a redação toda, está em itálico, tal limitação não foi prevista pela lei. Ao contrário, o CTN prevê que o direito de pleitear a restituição extingue-se em 5 anos do pagamento indevido.
o que leva à conclusão de que o crédito a ser restituído sequer precisaria estar vinculado ao período de apuração no qual foi gerado. A súmula vinculante número 84 do CARF acompanha esse entendimento ao definir que é possível a caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de estimativa. Ou seja, a partir do indébito de estimativa já cabe a restituição ou compensação, né, nesse caso. Mas mais do que isso, a súmula acompanha o artigo 74 da Lei 9.430, que permite a compensação de crédito com débitos próprios. Com base no exposto, não se compreende que só pelo fato de o pagamento ao maior ter sido feito na estimativa, esse não possa ser restituído ou compensado. Em verdade, se trata de uma questão objetiva. Se ao longo do ano do calendário o contribuinte deveria ter recolhido X, mas recolheu X mais 1, então ele recolheu ao maior, o que gera em seu favor crédito, que pode, de acordo com a lei, ser restituído ou compensado. Qualquer interpretação fora da situação se enquadraria como indevido e, eventualmente, confiscatório, que é vedado pela Constituição da República. Diante dos argumentos acima, vote-se pelo acolhimento dos argumentos da recorrente quanto ao direito creditório e, consequentemente, quanto ao direito à compensação. Em vista do exposto, voto no sentido de reconhecer o recurso para no mérito dar recolhimento, de forma a reconhecer o direito ao crédito por do recolhimento indevido ou ao maior, feito em estimativa mensal no ano 2005, atribuindo ainda à recorrente a possibilidade de utilizar tal crédito em compensação nos termos da legislação aplicável, mesmo que a compensação seja realizada em período de apuração diverso daquele em que o crédito a ser compensado foi gerado. Dúvidas ou... A proposta do relator é dar provimento ao recurso voluntário. Debate. É que ele está aplicando a súmula 84, com base no despacho decisório, a decisão do DRJ com base na IN 600, tá? Com todo respeito, é um caso que eu olhei o processo aqui, ninguém examinou ainda a parte material desse direito. Esse é o bom. Então, Luciano, desculpe até... geralmente, nesses casos, como a discussão vem sendo deixada de lado por questão formal, legal, aí nesses momentos nós aplicamos geralmente a súmula 84, sim, se for estimativa, não tem problema nenhum, pode ser usado, só que, como ninguém olhou se realmente essa estimativa é devida, a gente baixa em diligência para fazer a verificação material, porque ninguém até agora olhou o direito material envolvido na discussão. Ô, Marcos, eu ontem dei um voto, e aí eu lembro até o voto da Edeli, a gente dá provimento parcial. Exatamente. Para ela analisar o crédito. Não, a súmula 84, geralmente, nós aplicamos a súmula 84 para dar provimento parcial para retorno dos autos. Um retorno dos autos. Esperando. A minha sugestão para o Luciano, por isso que eu estou explicando, é até para ele mudar o voto, né, para a gente não haver divergência, né? Ontem nós votamos uma situação dessa. Ontem nós votamos, Luciano, uma situação dessa igualzinha. Igualzinho. Você conhece parcialmente, dá provimento parcial e determina o retorno à unidade para a verificação lá dos valores. Tá, mas aí para verificação e caso haja o crédito que reconheça, faça a compensação, é isso? Exatamente. Tá, seria uma decisão condicional, é isso? Então, perfeito. Ótimo, posso alterar, eu não vejo. É que o valor ainda não foi materialmente ainda, né? Eles não fizeram a análise material. Entendi. Por quê? Porque eles falaram, se a estimativa não pode. Mas isso, exatamente. É uma questão que realmente... Eu, inclusive, até falei, olha, eu concedo o direito, né, não a possibilidade, o valor específico. Mas perfeito, pode ser assim. Daí é parcial para retornar e... Espera aí que eu vou abrir aqui, só um minutinho. Passa para ele o modelo mais ou menos. Eu te passo aqui o modelo, tá? Não entendi. Tá bom, perfeito. Passo por e-mail. Tá bom. Então, para reconhecer o crédito por estimativa, mas baixa em diligência para verificação. Não é diligência, não. Não é diligência, não. Peraí, pode deixar, Luciana, eu te passo, nós votamos isso ontem. A Júlia passa aí direitinho o voto, ele fecha lá. Então, já vou encerrar esse julgamento em provimento parcial. Tá? Depois você acerta a finalização do voto. Continuando aí, é mais um voto seu, Luciano, é o item 150, Agrobajo Máquinas. Tá, já estou abrindo também.
Pode também, como não tem sustentação, vai para o relatório e voto. Água abaixo. Tá. Isso. Deixa eu ver isso aqui. Ah, sim. Tá. Em suma, são situações semelhantes ao que nós vimos aqui. Ou seja, ele tentou efetuar a compensação, a autoridade administrativa pediu que ele demonstrasse de outras formas. Se não me engano, ele retificou só a DCTR. Eu vou ler o texto, eu só estou fazendo uma introdução, né? Ele fez uma ou outra retificação, mas ele não apresentou maior documentação, mais documentos. E aí ele pede especificamente que seja reconhecido o direito dele com base na lei, independente de outro procedimento qualquer. Eu vou ler, então, aqui, a partir do voto. Não sei se alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar, ou, enfim. Luciano, eu só não estou achando esse voto. Está na pasta T? Tá, é o 150. Os meus todos estão numerados. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Todos os meus votos de agora estão lá. Ah, tá bom. É porque eu estava procurando RB, mas esse foi retirado de pauta, é isso? É o item Isso, o RB foi retirado de pauta. É o item 150 da pauta. Ah, obrigada. Show? Perfeito. Vamos lá, então. Está na página 3 o voto. É tempestivo, conheço ele, então, conclui que ele é tempestivo, com base na análise da intimação, enfim, da apresentação do recurso, do efeito suspensivo e procedimentos administrativos. Pugna recorrente, para que sua medida recursal, ainda que em âmbito administrativo, seja recebida em efeito suspensivo. Assim como a impugnação instaura o recurso voluntário tempestivamente interposto, faz perdurar a fase litigiosa. Enfim, não vou ler tudo isso aqui. Ele pediu efeito suspensivo automático, né? Ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito. Aí eu já vou para o parágrafo 11. Da análise dos autos, conclui-se que não houve por parte da autoridade fiscal, nem da DRJ, qualquer óbice ao direito relativo ao crédito que porventura recorrente tenha. Não se constata também cerceamento ao direito à compensação. Tais afirmações encontram fundamento no fato de que, quanto à atuação da autoridade fiscalizadora, a própria contribuinte reconhece que houve omissão por sua parte em não retificar a DCTF. Quanto à DRJ, a decisão proferida indicou pontualmente quais eram as formalidades necessárias para que a compensação fosse efetuada. Há de se reconhecer que a compensação é um instituto previsto em lei. Esse era o principal fundamento da recorrente. Né? Ela fala, olha, com base em lei eu tenho direito, eu tenho crédito e tem que fazer a compensação, independente de qualquer outra formalidade. Aí, contudo, é de se ressaltar que a Constituição da República, aliás, é o parágrafo 12, né? Há de se reconhecer que a compensação é um instituto previsto em lei e que por ela deve ser regido. Contudo, é de se ressaltar que a Constituição da República prevê, em seus artigos 84, inciso 4, 87, parágrafo único, inciso 2, que o poder regulamentar, de forma que o Poder Executivo possa, por meio de atos normativos infralegais, para a execução das leis. Possa emitir, né? É certo que tais atos não podem contrariar os dispositivos legais, criando, por exemplo, exigências infundadas ou demasiadas, de forma a impedir ou obstar de qualquer forma o exercício do ou acesso ao direito. No caso dos contribuintes. Mas como a Constituição prevê, pode o Executivo expedir instruções de forma a instrumentalizar os direitos. A fundamentação dessa prerrogativa à administração não está apenas nos artigos acima citados, mas também na segurança jurídica, uma vez que seria desmedido, creio que caberia ao contribuinte escolher qual seria a forma de comprovar o seu crédito. O que se identifica é que a recorrente não apresentou todos os documentos, informações ou efetuou as devidas retificações necessários à homologação da compensação. Ademais, em seu recurso, insurgiu-se contra tais requisitos, entendendo que a retificação da DCF já seria suficiente, o que não deve prosperar. Dentre os seus pedidos, a recorrente pugna pela homologação da compensação.
se afirmou, não se vislumbra que a recorrente tenha sido impedida de exercer o direito de compensação, mas para isso precisa cumprir os requisitos previstos pelas normas infralegais, até para que possa demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito. Entretanto, e dentro dessa perspectiva, é importante ressaltar que a decisão da RJ, proferida em sessão realizada no dia 4 de julho de 2019, previu que os documentos a serem apresentados pela requerente para a realização da compensação deveriam ser, inclusive, os listados na INRFB número 1717 de 2017. Se tratar de situação instrumental e com base na segurança jurídica, entende-se ressaltar que os documentos a serem apresentados pela recorrente devem ser aqueles previstos no momento em que a mesma notificou da DCTF. Isto porque não é possível conceber que a demora no atraso do julgamento do recurso possa gerar uma situação em que a contribuinte deve apresentar documentos inexistentes à época, ou até permitir a criação de uma situação onde a modificação constante de normas infralegais faça com que a requerente tenha óbito no exercício do seu direito. Tendo em vista o exposto, nós votamos no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe o provimento, uma vez que a recorrente não cumpriu os requisitos procedimentais de forma a exercer o seu direito. Está todo mundo desligado, fora o Marco. Você apagou todo mundo aqui. Estou aqui olhando. Aí também, está todo mundo apagado. Estou só olhando aqui o consenso. Luciano, está me escutando? Sim. Na realidade, assim, ó, a gente tem adotado, não sei, eu sei que tu está chegando agora, e também não quero mudar a tua perspectiva de voto, tá? A gente tem apesar de algumas visões meio contra contribuinte, pró-contribuinte, a gente tem alguns padrões, assim. Então, nesse caso concreto, aqui eu olhei o processo rapidamente, tá? Eu divergiria. Apesar de tu estar negando o provimento e eu ser contra aqueles seus, eu converteria em diligência. Por quê? Porque a gente tem julgado assim sistematicamente em vários outros casos. É muito tênue as sutilezas, tá? Por quê? O contribuinte, ele retificou a DCTF, ele traz a DIPJ, aí a DRJ, quando ele recebe o despacho decisório não é muito claro que denega. Aí ele entra com a manifestação de conformidade. Aí ele acha que a DCTF e a DPJ basta. Aí a DRJ vai lá e diz, olha, não, tem que ter uma prova de um documento mais substancial, contabilidade, documentos fiscais, alguma coisa. Aí se ele não traz nada, aí, peraí, perdeu a oportunidade. Agora, se ele traz, e se a gente puder matar o assunto, já mata. Se não, baixe diligência para verificar esses documentos. No caso concreto aqui, a DRJ identificou divergências e acusou, pediu, olha, está precisando faltar documentos fiscais, só trouxe a DCTF retificadora, tal, não basta. E ele trouxe razão, trouxe outros documentos para analisarmos. Então, nesses casos, geralmente, nós convertemos em diligência para olhar os documentos do contribuinte em virtude do direito creditório de discussão. Ou então faz como eu fiz, olha tudo. Ou tu faz que nem o Citório. Por exemplo, não converte em diligência, entendeu? Mas isso aí é só por conta dele. Eu tenho alguns processos. Ele gosta, ele fica com saudade. Vamos lá. Ou vai converter em diligência aí? Presidente, deixa eu só... eu tenho alguns processos que, efetivamente, eu vou pedir para converter em diligência. Tá. Nesse caso, eu não o fiz, porque o pedido da recorrente, ele foi específico para reconhecer apenas. Ele falou, olha, apesar de ele ter juntado a documentação, ele falou assim, não, eu quero que seja reconhecido o meu direito de compensação e que ele seja feito com base na lei, né, e não os outros. E aí eu fiquei naquela, poxa, se eu converter em diligência, eu posso estar julgando extra petita, né? Não. Nesse caso, Luciano, desculpa te interromper. Pode falar, Jana. Tem uma peculiaridade do processo administrativo, o povo fala muito de verdade material, eu acho que a verdade material, ela é única e exclusivamente pelo poder que o julgador tem de produzir as provas, ou seja, ir atrás dos esclarecimentos que ele entende necessário, não necessariamente que tenha sido pedido isso, tá? Então, você pode ficar tranquilo, eu esqueci o número do artigo, mas tem um número específico do artigo do 7335 que fala isso, acho que é o 30, então não tem problema nenhum você baixar em diligência, ainda que ele não tenha pedido,
Perfeito. Ótimo. Tá? Tem seja lá o que for, Luciano, seja lá o nome que se dê a isso aí, né? Diz o Demetrios, que foi um colega nosso de bancada, depois foi bacana no superior, já não está no CARF mais, é professor, tudo. Ele tem até livros a respeito, ele chama de busca da verdade material. Não da verdade material. E outros, aliás, ele é de Curitiba, por sinal. E outros dizem a verdade material, e, enfim, seja o nome que tiver, eu penso, e muitos conselheiros pensam assim também, se o contribuinte tem razão, o contribuinte tem razão. Se a Receita tem razão, a Receita tem razão. Então, a gente tem que buscar o melhor meio de chegar a essa verdade, mesmo que, eventualmente, você, entre aspas, esteja fazendo um atendimento extra petita, aquilo que o contribuinte talvez não tenha pedido, mas acho que cabe a gente fazer essa busca assim. Então, concordo plenamente com as colocações e, da minha parte, já antecipo que deveria ser convertido em diligência. Marco, vamos votar? Vai votar? Ele vai mudar ou não? Vai mudar ou você quer... Eu posso mudar. O artigo 29 do decreto 70.235/72, ele autoriza o julgador para formar a convicção, fazer pedidos de diligência, tá? Então, tem expressa previsão legal para isso. Você fica tranquilo que não há problema. Converto de diligência, não tem problema não. Não quero que você faz o seguinte, viu, Luciano? Luciano, pera um pouquinho. Não é nem diligência, acho que vai ser nos moldes do processo anterior. Né? Vai ser daquele jeito mesmo, não é isso que nós temos que fazer? Não, acho que esse aqui é diligência. Esse é diligência mesmo. Não é sobre 84. Então você tem que mudar, inclusive, o formulário e transformar em resolução, tá bom? Faça a alteração devida aí. Então, convertir em diligência. Alguém discorda? Não. Então, todos de acordo? Wilson, está de acordo? Sim, diligência. Continuando com o julgamento. Aí, vou dar uma... É seu de novo, hein, Luciano? Deixa eu ver aqui. Próximo. Esse foi para diligência. O próximo também é seu. Terminal de Cargas Sarzedo Limitada. É o item 173. É repetitivo. Esse é o paradigma. 173. A SPF saiu de pauta? Essa saiu de pauta a SPF, a pedido do contribuinte, e saiu de pauta também a Pearson Education, a pedido do patrono também. Só uma pergunta, presidente. Qual é o terminal de cargas? Porque tem outros dois aqui, tem um 158 e um 60. Deixa eu ver se eu pulei. Você tem razão, desculpa, eu pulei mesmo. Então, vamos lá. 158, apague o que eu disse. 158 é processo referente a Continental Brasil Indústria Automotiva Limitada, relatoria do conselheiro Luciano. Por favor, Luciano. Tá. Também é paradigma e repetitivo, é isso, né? Isso. Então tá bom. É o item 158 Continental. Perfeito. Aqui se trata de uma cobrança de IRPJ, só que a cobrança foi feita tendo em vista a questão relacionada ao 150, artigo 150, parágrafo 4º. Então, em suma, o fisco foi cobrar o contribuinte, efetuou o lançamento, mas, na verdade, o contribuinte alegou que a contagem de prazo, no caso decadencial, ligado tem até uma súmula em relação a isso, é do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A DRJ reconheceu, portanto, deu parcial, né, procedente parcial, que eram 3 anos, na verdade, era 2003, 2004, 2005, e o lançamento foi efetuado em setembro de 2010. Então, o contribuinte pediu o reconhecimento do prazo decadencial do 150, parágrafo 4º, a DRJ reconheceu parcialmente dos anos 2003, 2004, mas não do ano 2005. Aí o contribuinte recorreu, alegando que tudo isso se inseria, todas as datas se inseriam, ou quase todas as datas se inseriam, inclusive 2005, no caso do 150, parágrafo 4º. Eu vou ler a partir do voto. Recurso voluntário tempestivo. Parágrafo 9º, decadência. A recorrente informa que, por apurar o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, então realiza antecipações de IRPJ por meio de estimativas durante o ano calendário.
Tais estimativas são apuradas nos termos do artigo 222 e 230 do RIR, 99. Né? Segundo ela, a DRJ reconheceu que ela, na qualidade de fiscalizada, realizou recolhimentos por estimativa de RPJ, o que atraiu a aplicação da regra decadencial estabelecida no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Ainda na visão da recorrente, o fato de fazer os recolhimentos mensais faria com que o prazo de homologação devesse ser contado também mensalmente. Ao analisar a decisão da RJ, verifica-se que tal órgão efetivamente reconheceu a aplicação do artigo 150. Contudo, entendeu que apenas os créditos referentes aos anos 2003 e 2004 deveriam ser extintos em virtude da homologação tácita prevista no citado dispositivo, mas não os créditos de 2005, os quais também se constituem como objeto desse processo. A negativa do reconhecimento do direito, a então impugnante, teve como argumento que, por possuir um fato gerador complexivo, o do IRPJ relativo ao ano 2005 somente se completaria e se caracterizaria no final do respectivo período, ou seja, 31 de 12 de 2005. Levando em consideração que o lançamento ocorreu em 30 de nove de 2010, com a devida notificação do sujeito passivo, então os créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício daquele ano ainda poderiam ser constituídos. Certa é a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º ao caso, inclusive nos termos da súmula número 135 desse Conselho Administrativo, cujo dispositivo tem a seguinte redação: a antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Ao examinar o artigo 150, parágrafo 4º, percebe-se que o dispositivo definiu expressa especificamente como início da contagem do prazo a ocorrência do fato gerador. Em análise ao artigo 43, também do CTN, cuja redação dispõe que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, é para se reconhecer que o fato gerador desse tributo não se dá no final do ano, mas sim no momento da disponibilidade jurídica ou econômica. Não há de se confundir entre a ocorrência do fato gerador e finalização do prazo para contabilização e posterior cobrança do imposto. E é isso que trata o último dia do ano, mais especificamente o último segundo do dia 31 de dezembro de cada ano, nos termos das discussões doutrinárias que contribuíram para a edição da súmula 584 do STF, para o imposto sobre a renda. Trata-se de finalização de prazo para a contabilização de todos os fatos geradores ocorridos ao longo do ano calendário, mas não se trata da ocorrência do fato gerador. Nesse sentido, já se pronunciou o CARF, por meio do acórdão tal. Aí eu cito o acórdão, né, transcrevo. Assim, e com base no exposto, é se reconhecer que todos os fatos geradores ocorridos antes da data de 30 de nove de 2005, portanto, 5 anos antes de 30 de nove de 2010, data do lançamento, não podem ter seus respectivos créditos constituídos, em vista da sua homologação tácita, conforme o artigo 150, parágrafo 4º. Desta sorte, devem ser acolhidos os argumentos da recorrente, em parte e sobre essa questão, uma vez que a mesma pugnou pela extinção dos créditos com ocorrência de fatos geradores até o mês 11 de 2005, o mês 466. Ele pediu pedido alternativo de diligência que eu neguei. Não sei se o senhor quer discutir antes, votar isso, depois discutir sobre diligência, presidente. Vamos discutir o que você está dando provimento, então. Estou dando provimento parcial, porque, na verdade, em 2005 tem estimativas até o final do ano, né? Ele está sendo cobrado, eu dei parcial para até setembro de 2005, que foi quando completa, 25 de setembro de 2005, dá 5 anos antes do dia do lançamento, da notificação do lançamento. Então, mas, Luciano, você está colocando aqui, você já está partindo basicamente para essa diligência, você está entendendo que esses documentos têm que ser analisados na unidade de origem, não é isso? Não estou entendendo. Eu estou respondendo um questionamento feito do contribuinte. O contribuinte fala que alternativamente, se não for reconhecido, que seja dada diligência. Eu entendo que não é o caso de diligência. Não está se discutindo o valor, está se discutindo só o direito, né, ou a aplicação do prazo. Eu nego a diligência. Eu não sei, porque eu estou vendo, é o terminal de carga Sarzedo, não é isso? Isso.
Tá, olha, você fala aqui o seu voto, você fala da tempestividade, da verdade... Não, é continental. Ah, continental, tá, ok. Então, tô vendo. É continental. Perfeito, desculpa. Pode continuar, então. Tá. É que eu tinha aberto o sarzeto aqui. Bom, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Qual parte da diligência? Na verdade, a diligência é um pedido do contribuinte. A gente está discutindo tudo ou só algum ponto específico? Essa é a pergunta. Marco, é o seguinte, presta atenção. É saber se o que está aí, dentro daquilo que ele analisou, ele está dando provimento parcial, se isso é suficiente para a gente concordar com ele, divergir dele, ou se essa alternativa que ele está partindo de uma diligência já seria a melhor opção, porque, na verdade... Não precisa. Muitas vezes a gente faz isso, eu só discordo aqui, ó. Eu só discordo. Eu olhei aqui. Tem outros processos de outros tributos, Luciano, não? Não, como assim outros processos de outros tributos? É que esse processo aqui é só de RPJ. Sim. Tá? Não tem nem estimativa. E é lucro real anual. Que poderia ser trimestral, né? Não, mas é anual. Marco. Esse processo é repetitivo, esse é o paradigma e tem um outro aqui. Pode ser que o outro seja de outro tributo, pode ser, entendeu? Vou olhar, acho que o outro deve ser CSLL. O outro deve ser CSL. Porque... É que eu vi, deixa eu ver aqui, eu vou olhar. É que eu vi o Luciano falando... Eu vi o Luciano falando de estimativa, não tem estimativa aqui. E nem PIS e COFINS nesse processo. E nem CSLL. Não, só aqui, na verdade, é o seguinte. O contribuinte trouxe a ideia da estimativa. E daí a DRJ aceitou. Ele falou, olha, mas não tem. Aqui é o seguinte, ó. Pelo que eu olhei, posso estar errado, tá, Luciano? Tá. Os dois processos, tá? O outro é de CSLL só. Foram lançados em 2003, 2004, 2005. Tá? Anual. Tanto o IRPJ e o CSLL. Tanto que a data de vencimento é só em março, dos todos os tributos. Tá? Uhum. Aí a DRJ, a multa simples, a DRJ já deu a decadência de 2013 e 2004. Isso. Como é lucro real, tá? Período de apuração anual, e não há discussão aqui de estimativa, não tem PIS e COFINS também, pelo menos nesses processos, é só IRPJ e CSLL, tá? Aqui eu já antecipando minha posição, tá? Mesmo por cima, com base no 154 CTN, tá? 2005, desde 1º de janeiro não está decaindo nada, mas não, efeito prático é zero. Desculpa, Marco, folhas 450 do processo, a DRJ, inclusive, aborda a questão da estimativa. Porque o que o contribuinte faz? Ele fala o seguinte, fala, olha, eu pago do lucro real, e aí eu tenho estimativa mensal. Eu recolho estimativa mensal. A decadência, ou seja, eu não entendo, eu não tenho ainda um pensamento fechado que se trata de decadência lá no artigo 150, parágrafo 4º. Mas, enfim, vamos falar da decadência, porque isso que eu tenho um pessoal que fala. A decadência, ela seria aplicável a partir da ocorrência do fato gerador. Veja, é isso que o contribuinte traz, tá? É a ideia. A partir do momento que eu recolho mensalmente, eu recolho com base em fatos geradores ocorridos. Certo? E aí, você tem que contar o prazo de 5 anos do 150, parágrafo 4º, a partir dos fatos geradores. Mas a estimativa, na verdade, assim, ó, a DRJ falou da estimativa porque ele recolheu ao longo do ano estimativas para evitar qualquer discussão do 154. Isso. Aí a DRJ entendeu assim, até eu olhei, então a decisão que a DRJ está na frente aqui. No que diz respeito ao caso concreto desses autos, há registro no sistema da Receita que a autuada efetuou diversos recolhimentos a título de RPJ Código 2362, que é estimativa, relativa aos anos calendário 2013, 2004, 2005. Como a ciência do lançamento, porque se não tivesse recolhido nada de estimativa, a princípio, aí eventualmente poderia até ter 2004 não ter sido alcançado pela decadência, que aí iria para o 173. Isso. Tá? Então, a estimativa matou, foi no ano calendário de 2004. Como ele recolheu estimativas de 2004, matou 2004. Porque, do contrário, nem 2004 teria decaído.
Então, como os recolhimentos de estimativa, no caso, foram para elidir a decadência de 2005, está vivo, não importa a visão que se tem aqui. Mas por quê? Porque a apuração é anual, tá? E tanto para a Oi? Mas a estimativa não se dá com base em fatos geradores ocorridos ao longo dos meses? Luciano, alguém me permite, por favor? Pode falar, Pagano. Não, é que o Luciano está aplicando a lei seca, né, o 154, com base no fato gerador, conforme descrito no próprio artigo. O Marco, ele entende que a fiscalização, né, a Receita, ela só poderia começar a iniciar o prazo decadencial a partir do momento da declaração da contribuinte, ou seja, após o ajuste no final do ano, por ser declaração pelo lucro real anual. Então, ou seja, durante o período do ano inteiro, o Marco entende que não existe decadência. Não começa a contar. Do marco decadencial, por ser uma declaração de lucro real anual, é só a partir do momento que ele entrega a declaração dele ao final do ano, no ajuste final. E é a partir do momento que a fiscalização Até porque... Mas para que serve, então, a súmula do CARF? Então, calma, só para entender o direito que vocês estão discutindo. Vocês têm dois entendimentos divergentes. A jurisprudência e entendimento pela doutrina dos dois lados, tá? O que o Luciano está aplicando é a partir do momento do fato gerador. Para ele, a estimativa como é um imposto pago por homologação, o fato gerador é no momento do pagamento da estimativa. Se a fiscalização não pôde, a partir daquele momento, fiscalizar, analisar o pagamento da estimativa, para ele, o de azacó da decadência começa no exato momento do dia que ele pagou a estimativa. Para o Marco, não. É só no final da apuração, ou seja, depois do ajuste final com a declaração do contribuinte. Essa discussão que vocês estão tendo é uma discussão de divergência de entendimento. Nós não vamos chegar, infelizmente, a lugar nenhum. Você entendeu, presidente? Na minha opinião. Eu já entendi, até porque a estimativa, na verdade, não é imposto, né? É uma antecipação, né? Você tá com o microfone, Júlia. Deixa eu falar, que porque você deve pensar na questão da súmula, né? Mas é porque que acontece? A estimativa, ela é uma antecipação. Então, mas não é imposto. Não é um imposto. Tanto é que tem que ter um ajuste. Tem ajuste, entendeu? E aí eu acho que eles vão tomar a estimativa como se fato gerador fosse. Pois é, depois vai para o saldo negativo. Por isso que você está falando, a apuração é mensal. De fato, a apuração da estimativa é mensal. Mas ela tanto não é fato gerador que você tem que fazer suspensão, redução, e no final do ano você vai fazer efetivamente a declaração de ajuste. Né? Assim como na pessoa física também. Você vai lá, faz lá a sua retenção na fonte todo mês, quando chega no ano seguinte, você vai fazer a sua declaração. O fato gerador, ele realmente, no caso especificamente da pessoa física, porque na jurídica você pode ter trimestral, é anual. Em relação à súmula, ela está falando de uma situação específica. Se você pegar o acórdão da Câmara Superior que deu origem à súmula, que é o 9101002245, ele está tratando da questão da incorporação, tá? Porque aí sim, na incorporação, você teria um evento final, porque você está extinguindo a pessoa jurídica naquele momento da incorporação. E aí a estimativa passa a ter relevância. Só para completar essa posição. Na verdade, só para completar essa posição da Júlia, o problema da pessoa física é exatamente igual, porque você sofre retenção durante todo o ano, no final do ano você faz sua declaração de imposto de renda e aparece lá uma restituição a ser feita. Todos nós, pessoa física, acontece geralmente isso. A gente vai receber e a Selic começa a contar depois que se fecha o período. Então, a retenção que eu sofri em janeiro do ano não tem significado nenhum, só a partir do momento que eu fecho a minha declaração. É a mesma coisa em relação à estimativa. Nesse ponto é a posição do Marco e acho que também concordo com ela. Só para lembrar, presidente, em relação à questão da incorporação, tem uma extensão, há um marco na declaração. Quando ocorre a incorporação, tem que se encerrar, emitir uma nova DPJ, com uma nova declaração, entendeu? Que é o marco final de uma apuração para outra, porque é obrigatório por lei você emitir uma nova declaração quando existe o fato que, no caso, é o encerramento por incorporação. Aí você tem que fazer uma nova declaração. É por isso que existe um marco temporal ali. A súmula 135, tá? A súmula lá 135, ela existe para evitar que o contribuinte do lucro real anual
ele começa a contar do outro ano ainda, se ele recolhesse alguma coisa. Eu não concordo. Agora, o Luciano tem direito de aplicar o entendimento dele sim, porque é um entendimento que pelo código, pelo CTN, ele é aplicável no momento do fato gerador. Se ele considera a antecipação da estimativa como fato gerador, ele tem o direito de aplicar sim o 154. Pagano, nós só podemos falar em fato gerador de tributo, estimativa não é tributo. Mas não é o pagamento, presidente, é o fato gerador. O pagamento não é fato gerador. Sim, mas não tem fato gerador de estimativa. A estimativa é uma antecipação que ela é feita em uma base de cálculo para se apurar esse valor que vai ser recolhido antecipadamente por força de lei, mas não é um fato gerador de estimativa. Não existe. Ele vem de onde? Essa apuração, esse valor? Ele vem ou da Receita Bruta e acréscimos ou vem do balanceio de suspensão. Mas em termos contábeis, Ciccone, você pode aplicar, mas em termos do CTN, que é uma lei complementar superior, mas não é. Para ela, tanto faz se existir estimativa ou não. Você entendeu? Para ela, o fato gerador pode ser considerado mês a mês. Esse é o problema, entendeu? A discussão é porque você a questão aí é se é pagamento ou se é fato gerador. Realmente, um pouquinho só. Pelo 150, parágrafo 4, você falar que é pagamento. O problema é o seguinte, então, se eu, pessoa física, e cada um de nós sofremos uma retenção em janeiro do ano X, eu vou lá e quero buscar esse negócio na hora. É a mesma situação, gente. É uma antecipação, não é um fato gerador, é uma antecipação que está prevista em lei. Se você receber X, é uma antecipação que você ajusta no final. A pessoa física, a Júlia foi conselheira de sessão de pessoa física, é exatamente a mesma situação. Senão, cada pessoa, cada um de nós, faço uma retenção, vou buscar esse dinheiro de volta. No mês seguinte, não é assim. É que técnica arrecadatória, ela não tem um fato gerador. O fato gerador, na verdade, no fim do ano, quando você faz a apuração, é que aí você tem, de fato, a base de cálculo real, onde vai incidir o tributo. Então, quando você faz um pagamento de uma estimativa, pelo menos é o que eu entendo, né? É uma técnica arrecadatória, mas que depois você lá no ajuste, você faz esse ajuste. Se você pagou a maior, você tem direito de compensar ou de restituir o valor que foi pago a maior, ou se faltou algum pedaço, no ajuste você faz o recolhimento do restante devido. Então, eu acho que já está no final do ano. Tá bom, gente. Está suficientemente discutido o assunto, acho que nós temos que votar. Agora tem que votar. A posição do Luciano, do relator, é no sentido de dar provimento. É isso, ele entender assim. Nós vamos votar, nós vamos ficar aqui conversando e as posições estão colocadas. Só o relator resolver mudar a posição dele, né? Então, eu vou pedir ao Marco que faça o seu voto. Senhor presidente, só alertando que o efeito prático, pelo que eu visualizei aqui, é zero. Tá? O efeito prático do contribuinte é zero. Só que tem um problema de divisão. Paradigmas, né? Então, na realidade, tanto nos dois processos, é zero o efeito prático. Tá? Não importa a visão do Luciano, não importa a visão eventualmente divergente minha ou do senhor, no caso concreto aqui, não vai alterar em nada monetariamente o auto de fração. Só isso que eu ia deixar. Então, aí até fica confuso votar, né? Eu vou divergir, mas não... Levanta pelas conclusões, Marco. Não. Aí a gente teria que fazer uma declaração de voto. Não adianta. A gente vai abrir um paradigma aí, é complicado. O problema é o direito também, né? Então, a discussão é de direito, deixar registrado, né? Ou eu voto pelas conclusões e faço uma declaração de voto dizendo que eu estou votando assim, porque, apesar de não concordar, mas eu discordo dessa visão. Então aí que tá. Então você tem que... na verdade, assim, eu não sei se você entende, a gente não está... O efeito prático do auto de fração é zero. Sim, mas o problema do direito, você pode ter um paradigma para situações futuras que tenha valor, né? Aí que tem, e aí? Eu até, por exemplo, eu proferi um voto ontem que eu entendo que as estimativas, elas são meras antecipações, então eu não tenho nem como acompanhar aqui, se eu for acompanhar o resultado, negar provimento também, pelas conclusões, eu tenho que fazer declaração de voto, porque senão eu vou... Você contradizendo. Mesmo falei ontem. Exatamente. Bom, vamos votar. Marco, Rogério. Então, assim, eu vou abrir pela visão apenas do voto, né, do conselheiro,
eu vou abrir divergência, entendendo que o prazo decadencial não vai até setembro, 30 de setembro, como ele coloca. Começa vai até 31 de dezembro de 2004. 1º de janeiro de 2005 não tem decadência nenhum. A partir de 1º de janeiro de 2005. Pode pedir vista também, não tem problema nenhum. Não, nessa matéria a gente já tinha decidido, a gente já volta desse jeito há anos, tá? Eu só queria deixar registrado uma questão. A gente entende que a estimativa é a antecipação do imposto, mas quando é aplicada a multa isolada concomitante com a multa de ofício, né? Vocês entendem que não faz parte do imposto, né? O que significa o vernáculo vocês? Não, vocês fiscalizam, todos os conselheiros da... Eu sou julgador do CARF. Eu queria entender, se é uma antecipação, na hora que a gente vai fazer a aplicação da multa isolada, ela também tem que ser, então, excluída do imposto, porque se é uma antecipação. Então, quando você aplica a multa concomitante de ofício com a isolada, tem que ser excluída a multa isolada. Você vai divergir ou você vai acompanhar? Tá, eu vou com a divergência, porque eu entendo, sim, que o prazo decadencial ele só se inicia em janeiro de 2005. Né? Ponto. Até lá não tem. Evandro? Eu vou acompanhar a divergência, né? Só há 3 lançamentos aqui. Eu abri o auto-infração. É dezembro de 2003, dezembro de 2004, dezembro de 2005. E não há correções a serem feitas no acórdão da DRJ que falou que o dezembro de 2005 não está atingido pela decadência. Acabou. Bem simples, assim. Eu não entendi porque vocês discutiram tanto aí. Também não, mas tudo bem. Não, na verdade, é só. A discussão foi só pela fundamentação. O efeito prático é zero. Eu sempre tenho batido nessa tecla. O efeito prático é zero. A gente está discutindo qual é o. Pessoal, nós já discutimos. Vamos votar. Eu pedi no começo, na hora do voto, não fala mais no assunto, senão não tem condição. Júnior? Está sem microfone. Está sem microfone, Júnior. Sem microfone. Pronto. Fala. Com divergência. A divergência. Wilson. Eu também acompanho a divergência, presidente. Wilson, lá na sua turma especial tem casos assim? Muito difícil, viu? Quem entrega mais é simples e compensação. Entendi. Paula? Também com a divergência. Eu também vou com a divergência. Quem é o Evandro, faz esse voto vencedor aí? Deixa isso para o Marco. Marco faz o voto vencedor. Vamos para o último processo do dia. Está fechado o microfone, Marcos. Luciano, para mim, não. Luciano, já foi. Luciano, é o item... Ficou. Só para eu entender como é que ficou o resultado desse julgamento. Se vocês pararem de falar um pouco e deixar aqui eu falo, eu vou explicar o que aconteceu. Sicoli, eu não sou voto vencedor, tá? Dá para um conselheiro do contribuintes. Então, deixa eu terminar aqui. Eu faço. A Júlia vai. Escuta, gente, deixa eu falar para vocês. Vocês estão falando muito ao mesmo tempo. Espera um pouco aí. Na sequência da pauta, vou seguir aqui a sequência da pauta. No item 147, era do Luciano, RB Comércio, foi retirado de pauta. Depois veio, divulgamos alguns, depois veio o 153, SPF, retirado de pauta até o 157. Depois, é isso aí, agora vem o 160, 158, foi esse daí que nós acabamos de julgar agora, que foi negado o provimento, com o voto vencedor da Júlia, para complementar o Brasil, 158, 159. Agora vamos fazer o último processo de hoje, porque já está em cima da hora, do Luciano também, CEMIG, geração e transmissão, também é repetitivo, é um paradigma, e o seguinte, 161, é um repetitivo. Por gentileza, Luciano, disponibiliza o voto e vamos a ele. Esse de certa forma, é bem parecido com aquele da estimativa mensal, recolhimento a maior e compensação. Só que ele fez em ano diverso, não foi no mesmo ano, foi no ano diverso aqui especificamente. Deixa eu ver. Eu vou partir já então para o voto, Sim, pode partir. Se permitir. Bom, ele é tempestivo, então passo às considerações
No parágrafo 8, página... Vamos abrir a página aqui. Observe-se nos documentos acostados nos autos que o contribuinte efetuou o recolhimento à maior estimativa mensal de CSLL, referente a julho de 2005. Constatado o equívoco e feita a retificação, o recorrente apresentou a perda de compra em 2009, requerendo compensação do valor pago a maior. Ao analisar a compensação, a autoridade fiscal entendeu que, em virtude do dispositivo previsto na IN 600, a saber, o artigo 10, presidente, é a mesma coisa que aquele, Tá. E eu acho que a gente pode votar no mesmo sentido aqui, né? Esse é aquele que você está falando, o que acabamos de julgar agora? Não, é sobre 84. A do 84, tá bom. Aquele outro que a gente converte, a gente dá provimento parcial e daí remete para que eles façam o cálculo para ver se tem direito. Tudo bem. Já entendi. Vocês estão Eu te mandei, Luciano, você viu, né? Por um e-mail. Não vi ainda, Júlia, mas... Te mandei. Tá. A única diferença aqui, presidente, que ele pediu alternativamente, caso não fosse concedido o direito a ele, a restituição do valor pago a maior, né? Sim, mas não é o caso. Vamos mandar para a unidade de origem o que acontece lá. Todos de acordo? Se quiser fazer o Companhia Hotéis Palace, ele é rápido. Não, deixa para amanhã. É intempestivo. Ah, então vamos fazer hoje. Tem a ver com DPE? O outro era a mesma coisa, demorando 1 hora. Né? Não. Pode fazer, então. Tá, já está na base. Qual é o número, Paula? Tá na pasta P já. Qual é o número da ata? É o Companhia Hotéis Palace. 162. 162. Isso. Tá abrindo aqui, peraí, só um minutinho. Ixi. Aqui. Bom, na verdade, a contribuinte, ela apresentou uma manifestação de inconformidade contra um despacho decisório que foi considerada intempestiva pela DRJ. Ela, então, apresentou recurso voluntário pugnando pela nulidade do acórdão, porque ela foi citada indevidamente. Ela diz que a citação por edital beira o absurdo, uma vez que a sua citação deveria ser pessoal, ela foi citada por edital, e ela se encontra no mesmo endereço há mais de 40 anos. Ela só tomou conhecimento da decisão por ter entrado no site da Secretaria da Receita Federal e tomou conhecimento da não homologação da compensação dessa forma. A falta de citação fere seu direito à ampla defesa e, enfim, ela está, então, pedindo para desconsideração da citação por edital, uma vez que ela deveria ter sido citada pessoalmente. Vou direto para o voto. O recurso voluntário, então, o recurso é tempestivo, preenche as condições para admissibilidade, então eu conheço. Cícia controvérsia, a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em 13 de março de 2009, de modo a impugnar a decisão do despacho decisório que não homologou compensação intentada por meio de envio de perder-conta. Conforme destacado no acórdão recorrido, a citação do contribuinte se deu por meio de edital, que está aí as folhas 86. E cotejando com a data de protocolo da manifestação de inconformidade, que está as folhas 10, verificou-se que essa encontrava intempestiva. E aí eu colo a parte do acórdão que considerou a manifestação de inconformidade intempestiva. De fato, a citação por edital no processo administrativo fiscal está prevista no Decreto 70.235 de 72 e é válida e eficaz. Mas desde que, e somente se, restarem improfícuos os demais meios previstos no inciso 1 a 3 do artigo 23 do referido dispositivo legal, que determina que quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput desse artigo, ou quando o sujeito passivo tiver a sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado. Isso posto, a análise da validade da citação por edital requer verificar obrigatoriamente se os meios de citação previstos nos incisos 1 a 3 do artigo 23 foram devidamente realizados.
Ocorre que não encontrei nos autos comprovante de intimação pessoal por meio postal ou por meio eletrônico que pudesse confirmar sem qualquer dúvida que tais meios foram de fato levados a cabo e que ainda assim não se mostraram frutíferos. Explico. As folhas 8 do processo, há apenas uma consulta de postagem por AR ao recorrente para pedido de esclarecimento, que foi devolvido pelo motivo endereço insuficiente, como se verifica abaixo. Aí eu colei o documento aqui no processo. No entanto, analisando as informações contidas no referido documento, verifica-se que o endereço da contribuinte é o mesmo endereço encontrado em todos os documentos a ela relacionados, incluindo a própria intimação por AR para a ciência do resultado da decisão hora recorrida, que foi onde ele interpôs o recurso voluntário, e que foi devidamente realizada. Eu até colo aí o AR, que ela foi intimada do resultado da manifestação de inconformidade. Tampouco foi verificado nos autos qualquer desídia por parte da recorrente que inviabilizasse sua intimação pessoal ou por via postal. Pelo contrário, veio a recorrente aos autos apresentar sua manifestação de inconformidade voluntariamente, assim que tomou conhecimento do teor do despacho decisório. Ora, é certo que o direito não assiste aos que dormem, mas, por outro lado, não pode ser a recorrente prejudicada por falha dos Correios ou mesmo da própria administração pública, que pode ter cometido um erro no preenchimento do endereço do destinatário, da recorrente, no AR enviado para sua citação. Ademais, parece razoável a aplicação subsidiária do artigo 223 do Código de Processo Civil ao processo administrativo fiscal, que determina que fica assegurado a parte provar, né, que não realizou um determinado ato por justa causa. A tempestividade da manifestação de inconformidade já foi apreciada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em situações semelhantes. Aí eu colo aí a questão da citação por edital, que ela só seria válida quando se tornam, se configuram improfícuas a tentativa de citação pessoal. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à primeira instância de julgamento, para que seja apreciada a manifestação de inconformidade da recorrente. É como voto. Alguém analisou essa questão documental? Alguém analisou isso? Marco, Evandro? Bem, essa tempestividade, Paula, foi analisada pela DRJ, né? Inclusive, eles baixaram diligência. E aí eles falam que, visto que a intimação por via postal foi devolvida pelos Correios, folha 7, é essa que tu está falando aí, né, no teu relatório, né, no teu voto. Então, tu acha que aquela devolução da folha 7 não supre a tentativa improfícua? Está mudo. Ela não foi profícua, né, o endereço estava insuficiente, então, ou houve erro dos Correios, ou da administração pública, mas não da contribuinte. Então, eu colo até aí, a contribuinte não mudou de endereço, ela ficou sempre no mesmo endereço, o contrato social é o mesmo endereço, na Receita Federal é o mesmo endereço, eu fiz até uma pesquisa no Google também, é um hotel aqui, porque ela fala, eu já estou aqui há muitos anos no próprio recurso, fiz uma pesquisa e o endereço é o mesmo, então, não tem por que esse AR ter voltado, não foi culpa dela. E ela mesma, ela foi aos autos, né, ela que se manifestou ali nos autos voluntariamente. E depois, quando houve a decisão da DRJ, ela foi citada no mesmo endereço, então não tem por que entender que houve um problema na citação pessoal, na intimação pessoal, para citá-la por edital. Eu entendo que nesse caso aí, não se pode prejudicar a contribuinte que não teve nenhuma falha, né? A falha não foi dela. Não, eu entendo. Tu sabe que a gente também contemporiza, inclusive a gente já teve outro caso ali, a gente estava pró-contribuinte, até em divergência de ti. Eu estou só olhando o processo aqui para ver, é que aquele documento ali é gerado por um sistema interno da Receita, né? Que tem as informações do AR e tudo, né? Eu colei aqui os ARs para vocês verem e coloquei as folhas do processo também para facilitar a conferência. Então, só para facilitar. Ali depois teve um outro AR que foi mandado para lá e foi recebido no mesmo endereço, né?
quando o DCR foi recebido, Tem uma diferença no CEP. Deixa eu... Pessoal, pera só um pouquinho. São 17h57, nós vamos ficar sem a gravação. Então eu vou, ou a gente suspende e volta amanhã esse assunto, ou Volta amanhã. Então a gente volta a esse assunto amanhã, porque a Regina vai sair às 18h. Não, vamos terminar, vamos votar, presidente. Não vai dar. Eu estou pronta, posso votar. Então tá bom, então vota, Marco, rápido. Eu acompanho. Pagano. Acompanha a relatora. Evandro. Acompanha a relatora. Júnior. Eu também. Wilson. Acompanho. Luciano. Acompanho o relator. Também acompanha, então, dado o provimento, julgamento encerrado e encerrada a sessão. Agradeço a todos, uma boa noite a todos, e amanhã às 9 horas a gente volta com nova sessão. Muito obrigado. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Regina, encerrando a... amanhã. Obrigado.